Estamos começando mais um programa da série Chat, Pensando em Você, aqui no canal Arte Agora. E hoje eu, Meraldo Zirman, que é o nosso mentor, que é o nosso curador, que é o nosso líder maior, idealizador do programa, vamos conversar sobre infoxicação e saúde mental. A infoxicação, como nós sabemos, e Meraldo já nos ensinou, é uma espécie de intoxicação a partir do excesso de informações. É um conceito novo, é um conceito que vem perturbando muita gente, né? As pessoas que trabalham com saúde mental sabem exatamente o tipo de prejuízo que o excesso de informação pode trazer para as pessoas. E vai ser sobre esse tema que nós vamos conversar. O Meraldo já está na antessala digital, já está devidamente com suporte do mestre Jorge, que é quem faz a cobertura de informática, essas coisas todas, e já está por lá. Estão chegando. Meraldo Zirman está com sinal, tá chegando. Meraldo Zirman, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, melhor ainda, que estou no seu programa com a audiência muito boa e espero que seja de agrado de todos. Na Meraldo, minha, na minha idade, o que eu desejo é deixar um mundo melhor. bom, de qualquer forma, eu quero dizer é que a sua existência, a sua capacidade de transmitir confiança, essa coisa as coisas que você conversa por si só já são um alento para todos nós. Quando eu converso com você, eu fico mais otimista, fico sabendo que você consegue ver essa maluquice que é o mundo e ver saídas para ele. Eu fico muito feliz, muito alegre, e para todo mundo, do meu orgulho, conhecer você, que é um mestre e que seguramente está escrevendo uma história muito bonita na ciência de Pernambuco, na ciência do Brasil, da ciência mundial. Na segunda-feira retrasada, uma conversa com um amigo comum, George Emílio, eu disse a ele do meu orgulho de tê-lo como parceiro, tê-lo como amigo. E o George também é seu fã. George Emílio, que é uma pessoa que nós não conhecemos já há muito tempo, e ele, qualquer dia desse, eu acho que a gente vai convidar para conversar com ele aqui, porque ele vai ser, nós vamos, pelo menos, ter um parceiro inteligente. Mas, Meraldo, eu anunciei que nós vamos conversar sobre infoxicação e saúde mental, que é um dos assuntos que você mais compreende, mais entende, enfim, passar a palavra para você, como sempre, fazer aquela exposição inicial e depois nós conversarmos um pouco. Uhum. Eu quero dizer às pessoas que nos assistem agora e vão assistir depois, o privilégio é nosso, que a nossa conversa é totalmente espontânea. Como eu tenho muitos anos de ensino da vida acadêmica, então eu consigo colocar em slides e daí como você pode fazer as perguntas, porque realmente nós, eu sou de uma idade em que, para mim, isso é como uma nova língua. Eu vou falar sempre com sotaque, porque não é minha língua materna. Compreendeu, filho? Aprendeu, e é isso que eu digo. Por melhor que eu fale inglês, ou espanhol, ou português, não é o português brasileiro, que foi que eu ouvi a cantiga de ninar da minha mãe. Consequentemente, é natural que eu fale bem até, mas com o sotaque. Isso que o inglês chama accent, não foge de jeito nenhum. Bom, então, Vamos começar a nossa conversa. vamos começar. A tela já está compartilhada à sua espera. Tá? Deixa Jorge colocar aqui os slides, que ajuda a mim, não é? A tentar sumarizar. Pronto. Já. Infoxicação e saúde mental é algo muito mais importante do que nós podemos imaginar.
como profissional médico e lidei muitos anos com adolescentes, está havendo uma verdadeira pandemia que infoxicação, que é intoxicação pela informação. Não discuto isso porque o mundo anda para frente, mas quando você é contemporâneo de uma época, é difícil você extrapolar algumas conclusões, porque você está sendo próprio, vivendo ela. Mas, de qualquer maneira, é interessante a gente conversar sobre esta infoxicação, que é uma pandemia que não passou, está cada vez mais grave. Haja vista a quantidade de suicídios e autoagressão que está ocorrendo nos jovens e nas jovens de hoje em dia. Portanto, eu acredito que devemos conversar sobre este assunto. E um dos pontos é a intoxicação pela informação. O que é infoxicação? É uma pergunta. Definição que diz o seguinte: é a sobrecarga de informações da era digital. Exemplos: internet, redes sociais, notícias e mídias digitais. Quero dizer que, na minha vida, eu nunca vi uma definição que abarque tudo, mas, se não, ela deixa de ser definição e fica uma composição, alguma coisa diferente. A, a, a definição é algo sintético, mas é sempre incompleto. Então, essa carga de informação na era digital é algo que está aparecendo, mas não é só ela. E qualquer dia, quando você desejar, nós conversamos mais sobre outras causas. Como lidar com a infoxicação? Escolha fontes confiáveis. Verifique a fonte das informações. Confie em fontes confiáveis de notícias. A avalanche de informações que eu recebo no meu WhatsApp é qualquer coisa de incrível. Eu não consigo, nem desejando, passar o dia todo no iPhone, ler todas elas. É muito importante essa confusão mental. E o resultado, vamos prosseguir nos outros slides. Queria que você prestasse atenção a este fato. Como lidar com a infoxicação? Estabeleça limites. Tempo gastos em mídias sociais e notícias. Pausas digitais. Enquanto você diz, meu filho, não saia do iPhone, você está no iPhone. Então, a criança é o pai do homem. E nós também estamos intoxicados muito mais do que essa pandemia, do que a peste de Camille ou outras coisas qualquer. Como lidar com a infoxicação? Pratique a atenção plena. Melhore a concentração e o foco. Reduz o impacto do estresse. Eu nunca vi tanto anglicismo, termos de origem inglesa, francesa, na nossa língua tão falada, tão bem, é a quinta do mundo, mas nós temos um vocabulário linguístico e temos que prestar atenção a esse mente vazia do inglês. Eu entendo,
mas isso não está nas minhas canções de ninar que eu recebi de minha mãe. E nem você também não recebeu. Então, a confusão mental, mindfulness, quer dizer, mente vazia, é difícil de traduzir e é uma expressão que para eles são importantes. E para nós como fake news, a gente tem fofoca, tem fuxico, tem tantas coisas mais elegantes do que chamar news essa coisa assemelhada. Impacto da carga, da quantidade de informações na nossa saúde mental. Em primeiro lugar, a gente fica com falta de foco. Temos dificuldade de concentração. Efeito mapping, olha outro em inglês. Mapping quer dizer geografia, qualquer coisa. E produtividade prejudicada. Então, nós estamos numa situação bastante precária. Não estou assustando ninguém, porque trouxe enormes benefícios, mas é preciso sabermos como usá-lo, empregá-lo. E parece que estamos extrapolando a nossa capacidade de evolução mental, porque a gente evoluiu como de um primata, nós somos para lentamente. E temos agora a tal da inteligência artificial que pode mudar tudo mesmo. E é importante nós entendermos a confusão que estamos passando, vivendo e convivendo. Mas eu não fujo à responsabilidade da nossa responsabilidade e a sua também, a de todas as pessoas que têm uma certa posição mental, social, ou o que você quiser chamar, para as próximas gerações. O impacto na saúde mental. As piores doenças hoje em dia não é o coronavírus, não é a epidemia, não. É estresse e ansiedade. Esta é que é a grande epidemia, pandemia que a gente está sofrendo. Epidemia é quando aumenta os casos em um determinado local. E pandemia é quando abarca o mundo todo. E nós estamos com uma situação pandêmica, que esta não passa nem diminui, como está diminuindo, penso eu, a pandemia pelo coronavírus. Durante aí tem ativação da resposta de luta ou fuga. Quando diante de um perigo, a gente tem que tomar uma decisão, ou enfrenta ou foge. A gente está assim, nesta estresse, que agora tem um nome também americano, também inglês, constante. Aí, esta é um problema sério da problemática da saúde mental. Quer ver uma coisa? Impactos da saúde mental. Comparação social, redes sociais e autoestima. Evitar comparações prejudiciais. A pessoa vai, por algum momento, no hotel de 5 estrelas e tira lá sorrindo, e você ouve aqui, está no ônibus e
sofrendo o problema da viagem, da sua vida comum, e o outro está rindo. Então, chamam ao pecado escondido. A gente fica com inveja. E a inveja é muito negativa, não é? E se compara social, geralmente num retrato, numa fotografia, num momento de grande alegria, como se fosse sempre a vida real, que é mais dentro da linha do que fora da linha, para não estar falando termos ingleses ou americanos. Estresse e ansiedade. Estresse, quando foi criado esse nome, foi o síndrome de fuga ou luta, você decide. A ansiedade, nós somos, a Organização Mundial de Saúde cria o termo ansiedade e nós somos um dos países, se não o campeão absoluto, mas um dos mais sofredores de ansiedade. Outra coisa também é a sobrecarga de notícias negativas e ativação desse mecanismo de luta ou fuga. Nós estamos em estresse permanente. É algo que nós devemos pensar. Aí, resultado. Temos tanta informação que perdemos o foco. Temos dificuldade de concentração. E o efeito, lá vai eu com o mapping, é produtividade prejudicada. Então, esses são termos já que entraram no nosso cotidiano. Alguma coisa deve estar errada. Repetindo, comparação social, redes sociais, diminui a nossa autoestima e evitar comparações prejudiciais, porque aquelas fotografias que vêm do Zap são momentos de alegria, momentos de pretensa exibição. Não são verdadeiras. O que resulta disso? Sobrecarga de decisões, ansiedade de decisão e não conseguimos simplificar a tomada de decisão. Eu estou escrevendo um livro sobre ansiedade no momento atual. É algo de saúde pública. Impacto na saúde mental, vício digital. Todo instante a gente quer olhar no dispositivo. Estabelecer limites e pausas necessárias. Apesar de não ser a minha língua, eu fiquei viciado nela, no iPhone, nessas coisas todas. E isso não é mal, isso não é bom, mas é como médico eu digo, um bisturi serve para salvar vidas ou para matar alguém. Aí, então, é preciso pensar nisto com muito cuidado. Conclusão, para chamar a atenção de você, Alexandre. Importância de cuidar da saúde mental em um mundo digitalmente hiperconectado. É preciso haver uma modificação, alguma coisa que nos faça, como higiene mental, seja didática, seja o que for, para evitarmos esta infoxicação.
como se diz, pandemia da informação. Com isso, eu fico querendo ouvir como isso bateu em você, como isso está fazendo você pensar. Bom, primeiro eu quero dizer, Meraldo, que ouvir você sempre é muito bom. São assuntos novos, assuntos com uma abordagem torna temas aparentemente complexos acessíveis aos leigos, que é o meu caso. Eu fico profundamente entusiasmado, não só com a sua exposição, mas com a perspectiva de poder conversar com você sobre algo tão complexo. Uhum. E eu lembro, Meraldo, eu vou para conversar esse assunto com você, eu vou voltar alguns anos minha própria vida. Como você sabe, eu sempre gostei muito de política. Eu era estudante de engenharia, e o Brasil vivia um tempo efervescente de redemocratização, e eu, como todo mundo naquela época, queria tivesse uma redemocratização. Eu lembro que eu disputava as eleições estudantis, tinha os diversos grupos, eu tinha o meu grupo para as eleições. E uma coisa que era importante era que o líder estudantil naquela época, ele tinha que ser bem informado. Na realidade, ele achava que era bem informado. Depois, com o tempo, eu vim descobrir que essa história de ser bem informado sempre é muito confuso. E, no fim, você, às vezes, fica com muita informação porque alguém colocou aquelas informações na sua cabeça. Você não tem as informações que você gostaria, que você quer. Tem as informações que alguém quer que você tenha. Você não tem acesso a tudo. Isso é uma coisa importante. Naquela época, eu vi alguns instrumentos de mídia que estavam também muito empenhados com a redemocratização. Eu lembro, os jornais todos falavam, mas eu lembro de alguns que eram mais empenhados. Havia uns jornais assim mais a grupos menores, Pasquim, Movimento. Havia eu havia imprensa, a grande imprensa. Eu tinha que ler tudo. Rapaz, era maluquice. Porque eu li a Folha de Paulo, eu li o Estado de São Paulo, eu li a Veja, eu li o Pasquim, eu li o Movimento. Quando eu ia falar, já tinha a edição nova, eu voltava para ler. E no final, eu fiquei exatamente com intoxicação. Era muita informação na minha cabeça. Realmente os tempos eram outros, e como a gente sabe, o tempo vai passando e as coisas vão mudando também, junto com ele. Mas o fato é que eu lembro que chegou um ponto que eu tive que parar. Aí eu li uma frase maravilhosa. Eu não sei de quem foi a frase, mas a frase é linda. E aquilo representou muito a minha cabeça. É o seguinte: só tem ideia própria, ou quem sabe de tudo, ou quem sabe de nada. Se você está no meio termo, você não tem ideia própria. Você está reproduzindo a ideia de alguém. Então, se você está lendo muito para tentar desenvolver uma ideia própria, você está no mau caminho. A não ser que você alcance o patamar, por exemplo, alcançou o Meraldo Zirma, alcançou, por exemplo, o Sebastião Campelo, alcançou, por exemplo, o Walter da Rosa Borges. São pessoas que alcançaram um patamar superior de conhecimento e esses têm ideia própria. Mas nós, os simples mortais, começamos a ler, a ler, a ler, a ler. Cada vez mais a gente vai lendo opiniões dos outros e, eventualmente, a gente passa a reproduzir como se fossem nossas opiniões. E aí, no caso da infoxicação, especialmente no tempo de hoje. Aí eu volto, vou dar outro salto no tempo, pegar o dia de hoje. Hoje, é público e notório que o país está dividido. Está dividido em bolhas de informação. São bolhas de conhecimento. Então, quem lê tal jornal fica com aquilo na cabeça. Quem lê o outro jornal fica com outra coisa na cabeça. E no final ficam grupos sérios, eu não vou questionar a seriedade de ninguém, mas que dizem coisas diferentes com igual convicção. Ou seja, um acha que o melhor para o Brasil, por exemplo, é fazer tal coisa. O outro diz que fazer o melhor para o Brasil é fazer tal coisa e é uma coisa completamente distinta da anterior. Vou dar um exemplo, esse exemplo que eu vou dar não pega no pé de ninguém,
Nós vamos ver, por exemplo, o pensamento do presidente Lula e do presidente do Banco Central. Que pensam a economia, ambos, imagino que ambos estejam melhor, mas um acha que o melhor é prender a taxa de juros, o outro acha que o melhor é soltar a taxa de juros. E vamos imaginar que eu fique no meio desse sanduíche e leio muito do que um fala e leio muito do que o outro fala. E no final eu vou fazer o quê? Vou ficar com intoxicação e vou ficar com dúvidas atrozes na minha cabeça. Eu usei exemplos da política e da economia, que são que atraem mais. Mas eu poderia fazer temas do ponto de vista da existência. Eu sou um homem com cabelos brancos já há muito tempo, né? Passei um tempo pintando cabelo, mas já era branco. Baixo era tudo branco. E eu consegui desenvolver uma modo de conviver com essa intoxicação e conseguir sair dessa história. Mas algumas pessoas não conseguem fazer. E aí chega esse fenômeno que era um fenômeno triste. Falou, quantas pessoas jovens estão, por excesso de informação, pelas dúvidas que isso acarretam, descobrindo, por exemplo, a falta de razão do viver, ao suicídio, tanto sofrimento por aí. Então, Meraldo, eu acredito que a gente está nesse essa fenômeno que você também explicou, intoxicação, e eu acho muito que talvez seja melhor o cara decidir logo. Eu quero ser budista. Vai ler só o que Buda falou. Esqueça o que Maomé disse. E se você quiser ler Buda, Maomé, Cristo, você vai ficar doido. O melhor, eu acho, é você escolher uma bolha, mergulhe nela e esqueça o resto do mundo. Se você quer lutar boxe, pensa que existe jiu-jitsu. E se você quiser tentar lutar jiu-jitsu e lutar boxe, você não vai não lutar coisíssima alguma e vai no final ficar maluco. Eu acho que a intoxicação, natureza, são muitas informações. Isoladamente, elas podem até fazer assim, elas se juntam, elas demonstram algumas contradições se a pessoa que está no meio não tiver maturidade suficiente para separar o joio do trigo, saber conviver com elas, pode ser levada a um destino que não é muito bom. Os perdidos, confusos, aqueles que não sabem o que querem porque tem informação. Falei muito, mas é o que eu penso. Não, não falou muito, não. É, quando você fala, é aquilo que vem de dentro de você. E, consequentemente, as pessoas, quando você cita Pasquim, Veja, essas revistas todas que aconteceram quando nós éramos adolescentes ou crianças, essa coisa toda, ou jovens, a gente tinha o seguinte: eu agora tenho que correr para a neurociência. Ciência não é religião, nem é a coisa definitiva. Ela muda a todo instante. Quando você lê um livro, o que você lê vai direto para o seu lobo frontal. Não. Você lê decodificando um alfabeto. E, neste momento, a ideia que você recebe de outro, do livro, do texto, é digerida. É mais para a região occipital, aqui. Então, você absorve e guarda isto para fazer parte de suas decisões. Como eu falei naqueles slides. Consequentemente, quando você vê pela telinha, seja da iPhone, seja do YouTube, seja do que for, ela não
decodificada, ou melhor, falando em gastroenterologia, você come, mas não digere nem absorve. Então, o que está acontecendo agora é que o nosso encéfalo está acostumado a absorver, decodificar, interagir, interdigerir e ficar fazendo parte do nosso. O texto que é escrito por mim ou por você, que nós escrevemos, cria entre o leitor e o texto um mundo de virtual que é só seu. Não é mais de quem escreveu. Eu grito aqui, quem escreve livro sabe o mal que faz. Pode fazer o bem ou o mal. Tolstói, não é meu? Aí, então, já disse isso aqui nesse programa. Então, o que acontece? Atualmente, a imagem, a opinião, o que for, vai só para o lobo frontal. E você não a digere. Você usa aquilo naquele momento e procura a bolha, como você falou, eu não gosto muito de bolha chamar, que é igual ao seu pensamento, ou parecido com o seu pensamento. Não há diálogo. Então, como eu sou brasileiro, eu pergunto quando é que o Brasil vai se pacificar. Olha, por coincidência, eu vou dizer isso de público. Quando eu morava na Inglaterra, o avô deste senhor que ocupa, eu me esqueci o nome dele, como é o nome dele? Neto, não sei o quê, era amigo meu, era embaixador brasileiro lá na Inglaterra. Era um homem que escreveu A Lanterna de Popa. E eu sei que ele era inteligente. Eu conheço o apelido que ele tinha, mas é o seguinte, é preciso, independente disso, que é um caso pessoal meu, de amizade, pensar nessas coisas todas, porque nós estamos com a informação, mas não estamos absorvendo-as. Nós estamos comendo muito, ficando obeso e mais nada, porque não estamos incorporando isso ao nosso DNA. O que acontece com você acontece comigo também. Eu tenho, quando eu era psicoterapeuta de jovens, eu tinha que prestar atenção, que eles falavam tão rápido que eu entendia. Não é que eu tivesse deficiência auditiva. Então, há mudanças. Agora, o que eu fico preocupado é que nós, que somos de uma geração anterior, não abrimos uma orientação para esses jovens. Aí a gente fica brigando. Aí eu chamo, como eu sou dedicado à fome, estudei muito a fome, então o que acontece? Na causa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Tibetano, isso, sei lá, indiano. Então, o que está acontecendo atualmente é isto. Não vamos ideologizar coisas. Vamos pensar que eu vejo com muita preocupação, muita ansiedade. Ansiedade, sabe o que é? É o passo para a angústia. A angústia é o somático da gente, da ansiedade. Esta situação que nós estamos vivendo. Então, você pegando
um caso como os juros, outro caso, aí fica cada vez mais difícil aquilo que eu já apresentei aqui, a agora botaram um nome bonito, polarização. E cada um polariza, que eu já falei aqui, na teoria da ferradura, os extremos se tocam. Meraldo, Você gosta tanto de economia. eu gosto sim, eu gosto muito de economia, gosto de política. Houve uma coisa, houve um tempo que eu imaginava possível a superação dessa situação assim tão conflituosa, tão convulsionada, é através do surgimento de um inimigo comum. Nós sabemos nada mais eficaz para reunir diferentes e um inimigo comum. Esse que ficou mais frente. Né? Quando a Revolução Francesa, todos aqueles que eram contra o rei se juntaram para derrubar o rei, que era o inimigo comum, e só depois da queda do rei, que era o inimigo comum, foi que eles se voltaram a se dividir, e foi quando algumas cabeças rolaram sem cabeças que eram até a queda do rei eram cabeças muito apreciadas, mas que depois rolaram. E assim na União Soviética, onde também se juntou muita gente, se derrubou o czar, e no final então teve gente que foi assassinada no México. Né? E a gente sabe disso. No Brasil, eu imaginava que fosse possível isso. O surgimento de um inimigo comum tão poderoso que fizesse as pessoas se juntar para combater o inimigo comum e, pelo menos enquanto houvesse esse inimigo comum, as pessoas estivessem juntas. Mas nem isso foi possível. Nós tivemos há 3 anos atrás a pandemia de coronavírus que colocou todo mundo sob risco de vida, risco de pessoas que podiam morrer, mas nem isso juntou. Quer dizer, então, as pessoas estão, de fato, a gente começa a conversar, os cristãos conversam, aí um é católico, o outro é pentecostal, rapaz, eles trocam tapa, e olhe que o Cristo é o mesmo. Ou seja, eu não sei, eu acho que ainda está para aparecer algo, alguém ou alguma coisa que junta essas pessoas. Até a Copa do Mundo, sempre juntou o Brasil. Dessa vez tinha gente com camisas da seleção brasileira diferentes. Uns estavam com a nossa verde e amarela, estava, mas outros estavam com camisa de outras cores, torcendo pela seleção. Então, essa infoxação, ela chegou a tal ponto que as pessoas têm que começar a perder informação. Eu não estou, de forma alguma, sugerindo nenhum tipo de censura da informação. Não é isso. Mas as pessoas elas precisam ser talvez melhores instruídas para poder melhor selecionar o que elas vão ouvir, vão ver. E se isso não acontecer, a gente vai conseguir superar essa fixação a curto prazo. E o pior, a fixação ela não gera prejuízo apenas de relacionamentos, gera prejuízos pessoais. Irmãos deixam de falar com irmãos, meninos se jogam do sexto andar do prédio, meninas tomam veneno. Aí é uma maluquice. Pessoas, eu falei muito em política, mas isso ocorre em qualquer coisa. Ocorre a propaganda diz cortar o cabelo de um jeito é bonito. E a pessoa não pode cortar o cabelo daquele jeito, ou porque é careca, ou porque não tem dinheiro para pagar ao cabeleireiro, e aquilo vai se acumulando, e no final ele começa a juntar coisas, e aí é onde o pessoal da área médica, da psiquiatria, deve, deve ter muitos clientes, né? E aqueles que tomam, procuram os amigos para tomar remédios controlados, porque senão ele não aguenta sem ansiedade, é muito grande, ele não dorme, ele tem crise de choro, ele tem crise de pânico, ele tem escute por bobagem, é, às vezes não consegue reconhecer na mulher que viveu a vida toda o amor da vida, de uma hora para outra ele começa a descobrir defeitos que ela nunca teve e vice-versa. Quer dizer, o mundo está muito complicado. É um mundo
tem que ser desvendado por pessoas geniais como Meraldo Zima. Eu gostaria de tentar responder todas essas suas opiniões, sentimentos e exteriorização que você fez. Eu ficaria tentado a somente pensar no início, juntar para ter um inimigo comum. Aí eu pergunto algo que eu nunca li esse livro, mas vi várias citações. É Mein Kampf de Hitler. Então, ele dizia lá, não é porque eu sou de origem judaica. Se o judeu não existisse, precisávamos ser inventados. Então, o que acontece? Esta polarização é socrática. Você mesmo citou. Quem tem certeza de tudo não sabe nada. Só a ignorância absoluta diz: eu tenho certeza disso. Aí eu não sei o que lhe vou responder, mas nesse momento em que nós estamos vivendo, esse vírus da informação, do fuxico, da fake news, dessas bolhas, cada um tendo a entropia interna e não estoura. Porque você que é engenheiro sabe o que é termodinâmica. Então, o que acontece? Não há nenhum demônio maxwelliano para gritar que esse sistema está precisando de socorro, de ordem. Então, é preciso nós, que somos responsáveis por tudo isso, termos uma ideia mais apaziguadora. Não é só no Brasil, porque, por maior que nós sejamos, como país, continente, nós seremos uma das 5 ou 6 potências mundiais. Mas nós não somos maior do que o mundo todo. E isso está acontecendo como inesperadamente por todo o mundo. Em certos países, isto é mais, em outros é menos. Mas eu vejo o que a gente chama de democracia está sofrendo bastante com essa situação. E estamos ameaçados. E eu conheço muito um camarada chamado Churchill, que pode não ser muito certo, mas ele dizia: eu não conheço outra forma de vida política que não seja melhor do que a democrática. Nós, humanos, somos tão pouco, somos pequenos, somos, vamos dizer assim, somos figuras, eu tenho que dizer de Deus. Aí, então, nós precisamos tentar conversar estas situações, porque nós não somos donos da verdade. Me parece que existem questões que interferem muito na questão da tentativa de hegemonia do pensamento. Exatamente isso aqui, vamos dizer assim, essas informações todas, a respeito a uma única coisa, qualquer ação seguramente não ocorreria. Que, por exemplo, a pessoa estuda medicina, aí depois faz uma residência, depois faz um mestrado, depois faz um doutorado, depois faz um pós-doutorado, ele está aperfeiçoando as informações. E cada vez ele tem mais informações. Mas isso não o leva a conflitos internos. O problema é quando as informações são díspares.
ele faz um curso de graduação, vamos supor, de serviço social, depois faz um mestrado de negócio. E o negócio leva ele a tentar explorar as fragilidades dos frágeis, comercial, falando do ponto comercial, tentar fazer uma publicidade de alguma forma iludir as pessoas. E aí, como ele fez o curso de graduação, justamente para evitar isso, se ele fizer um mestrado nessa área, ele vai começar a ter conflitos. Ora, o que eu aprendi é certo na graduação ou é certo no mestrado? Então, me parece que o problema da fixação é quando as informações não convergem para o mesmo ponto, elas são divergentes. Por que eles são divergentes? Entendo que é porque as pessoas elas estão à busca de alguns valores. E desses valores está, por exemplo, a riqueza, o dinheiro, está o poder, está... O difícil é você convencer duas pessoas que querem ser governador a um abrir mão para o outro, ou os dois renunciarem em favor de um terceiro. Porque eles querem. Se eles querem a mesma coisa, então existe o conflito. Em engenharia de tráfego, foi uma coisa, a especialização foi nisso, quando dois fluxos se interceptam, e quando se dá os engarrafamentos, existem algumas técnicas de evitar esses tais, quer dizer, os fluxos da MC não devem ser, devem ser evitados. Quais são as formas? Uma forma é você administrar o tempo. Então, você está num semáforo, quando você está vermelho para alguém, ele para, o outro passa, na sequência fica vermelho para aquele que estava verde, enfim, eles não se cruzam. Outra fórmula é você fazer uma alocação no espaço. Você pode colocar um viaduto, os fluxos eles não vão ter um contato físico. Então, está lá uma giratória, um gerador, não existem formas. Mas, por exemplo, imagine, por exemplo, a situação de, de um rapaz que se apaixona por uma moça, também é cobiçada por um outro rapaz. Faz esses dois se compreenderem. Mas não tem a menor chance de se compreenderem. Existem fórmulas de se descobrir o porquê. Como evitar, realmente, eu sei ainda, sei, eu acho que quando existem valores em disputa, eu acho que a forma correta seria limitar a disputa, mas nem sempre isso é justamente quando não tem essa possibilidade aqui. O excesso de informação pode levar aos traumas. Traumas podem ser nem sempre serem administráveis. Traumas são mais complicados. Tem uma piada muito famosa que faz ele foi mal informado sobre a moça, ele ter recebido errado, chega ao extremo, matá-la. A moça não era virgem, e é um pesquisador, e foi lá, louco, e mata, atira na pessoa, aí diz, ela fez, por que você fez isso, meu amor? Você não é virgem? É, eu sou de leão. A informação chegou a ele de um jeito, ele elaborou a informação, ele tratou a informação de uma condição que o fez violento. Na verdade, aquela informação era o signo horóscopo. Né? Eu não era virgem, era de leão, era de escorpião, era enfim, era outra coisa. Ele falou assim, a informação, o excesso de informação, ela vai gerar, especialmente se houver conflito na informação. E, assim, valores que são defendidos por aqueles que as divulgam. Olha, você apresentou um exemplo que foi o tráfego.
apresentou outro exemplo que envolve tráfego, é algo que você pode calcular. Apresentou depois um outro exemplo de um sentimento que é o amor por a mesma moça, essa coisa toda. Eu queria lhe dizer a você que nós que trabalhamos com biologia, quando nós chegamos ao índice de confiança de 95%, bebemos quase uma garrafa de uísque de som. Quando vocês, que são engenheiros, calculam uma viga, essa viga é para aguentar 1 tonelada, você já calcula para 1,5 toneladas. Então, os sentimentos e as razões são individuais. Não é fácil você. Eu trabalhei muito com estatísticos e 0,0001 não existe no sentimento humano, existe na engenharia, existe na ponte, existe aonde você quiser construir. Então, é muito difícil você passar de uma segurança desta para o sentimento humano. É muito diferente. Nós somos seres individuais. Quando você pega um líder messiânico, o que ele substitui? Teu pai, que sabia de tudo. Então, infantilizou-nos. Mas eu não quero ir por aí. Quando eu tinha um pai de uma criança que era engenheiro, só brincando com você, aí ele pergunta: quando é que o senhor acha, doutor, que meu filho vai sair? Daqui 2 dias ou 3 dias, que ele já estava calculando. Eu dizia: eu não sei, pode ser que até amanhã ele possa sair. Então, é difícil você entender grandezas diferentes. Banana com laranja não combina. Combina. Aí, então, é preciso ter a ideia que nós poderemos conversar um dia, se for do seu desejo, pode ser privado, pode ser público, não importa, da interdisciplinaridade, da mistura que criamos uma ideia que a criança de 5 anos, quando tem o seu montinho de barro para brincar, ela brinca em paralelo com a outra. Não faz associação. Depois que vão crescendo, trocam os montinhos, misturam-se. E é isto que eu respondo a você. Infelizmente, nós ainda continuamos brigando em paralelo. E o infinito a Deus pertence. Porque... Bom, Aí, então, só para terminar, lembre-se que o teu raciocínio com o meu forma uma amálgama de ideias que nós não temos certeza, sim ou não. Não é tão seguro assim, Alexandre. Nós trabalhamos com um índice de confiança de 0,05. E quando isso acontece, é uma farra do laboratório. Uma farra. Infelizmente, eu digo, toda vez eu digo mesmo, eu digo que é infelizmente, porque conversar com o Meraldo é coisa muito boa.
mas há um limite de tempo. Meraldo, acho que o programa deve ser mais curto, eu acho que deve ser, né? Mas o fato é que, quando vai chegando aos 50, aos 60 minutos, nós procuramos adiar um pouco mais a conversa, porque a gente deixa um pouquinho para depois. Evidentemente que daqui a 15 dias nós vamos voltar a conversar, terá um outro assunto, mas as pessoas não podem jamais esquecer essa nossa conversa sobre a intoxicação em saúde pública. E a gente viu, e saúde mental, e a gente viu que ela gera muitas práticas, as pessoas e, por favor, esse programa retenham mais o que foi dito no começo do programa, que foi a exposição do Geraldo Zimmermann, uma exposição elaborada, trabalhada, que nos trouxe bastante. Eu falo para você que está em casa agora. Se você que está em casa ainda não é inscrito no canal Arte Agora, por favor, se inscreva. Você não vai pagar nada. Uma tecla digital, você clica na tecla, e com esse gesto simples e gracioso, a gente manda uma mensagem ao mundo que nós acreditamos que a arte, a cultura, a tecnologia, muito respeito com as pessoas humanas, muito respeito com o cliente, muita coragem, boa vontade, pode construir para todos. Vamos ouvir as pedidas do nosso idealizador, do nosso guru, nosso líder intelectual, Geraldo Zimmermann. Geraldo, a palavra é sua. Olhe, ninguém é líder de nada, porque você não é dono nem das suas próprias emoções. Lembre-se disso. Nós precisamos sempre dialogar. E isto é que eu luto quixotescamente, mas esta conversa, que poderia ser numa mesa de bar, poderia ser entre nós dois, foi boa, porque nós entregamos às pessoas e nos ouviram. Esta é uma vantagem. Por favor, não pense que eu sou contra esta difusão. Eu estou apenas levantando os problemas que o mau uso destes avanços nossos estão trazendo. Lembre-se que nós, humanos, somos humanistas. E esta é a minha pátria, é o humanismo. E isto é que eu fico muito satisfeito em conversar com você, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado.